Olá, amigos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Vamos lá para o comentário bíblico da leitura deste dia, nossa leitura diária, indo e avançando nos textos da Palavra de Deus. Quando pensa que não, vamos estar ali, já encerrando. Eu estava aqui fazendo uma comparação, veja o tanto de volume que ainda tem para nós lermos e o quanto nós já lemos durante esses dias deste ano. Mas muito bem, então estamos no profeta Isaías, os capítulos 19 a 21, e o profeta recebe a palavra profética concernente ao contexto em torno da nação de Israel. Veja que ele é um profeta que está profetizando no reino de Judá, que ainda está em Jerusalém, vivendo também seus dilemas, já se aproximando também mais adiante do exílio que está por acontecer, mas ele ainda está firmado em Jerusalém, o reino de Judá. Os reinos do norte já haviam sido levados cativos pela Síria. Mas a palavra que veio profética para o Egito, para Edom, para a Arábia, para a Babilônia, uma região da Babilônia mais por perto do mar, mais deserto, e essas palavras vêm sempre desafiando o lado que esses países, esses povos eram mais seguros. Veja bem, o Egito, aqui o profeta dirige a sua palavra para uma das fontes de segurança do Egito, que era o rio Nilo, segurança alimentar, vida, enfim, tudo no Egito circula até o dia de hoje, como foi em torno do rio Nilo, o grande rio Nilo. E é contra isso, é sobre isso que então o profeta ele traz essa mensagem que vai confrontar. Era um rio considerado até como um deus para os egípcios, mas aqui fala também da união dos países ao redor, como sempre houve, para ir em direção à destruição de Israel. Aqui o Egito faz aliança com a Síria para então conquistar. É nessa parte que também há uma mensagem bem claro dentro da nossa concepção de nudez, enfim, para aquela ocasião tinha outras formas de entender o que significava nudez, mas é aqui que o profeta Isaías ele profetiza durante 3 anos, que como descalço, nu, para advertir as dificuldades terríveis que haveriam sobre o Egito, a Etiópia, que há alianças que davam talvez também aquela noção de poder, de indestrutibilidade, mas não foi assim, não era assim. O profeta estava falando da fragilidade deles. E assim também sobre Edom, que foi a nação que também dificultou a caminhada de Israel pelo deserto ao se aproximar da terra prometida. A Arábia, que também tem ali uma das teorias de que o Monte Sinai esteja na Arábia, e Temã, lugares que eram também muito conhecidos por uma atuação, uma presença de Deus, e também por sua forte capacidade econômica de comércio. Então foram desafiados. O profeta está mostrando tudo isso ao povo de Judá.
Paulo está escrevendo aos Gálatas, agora neste capítulo 2 da epístola, para essa região, a Galácia, né? E eram basicamente constituído de pessoas do mundo gentil, pagão, que se converteram então a Cristo e se tornaram parte da igreja. E é aqui que vem agora um assédio, uma tentativa, uma distorção também, para fazer daqueles crentes, além de crentes em Cristo Jesus, mas também judeus, judaizar eles. E não foi isso que nós percebemos que o Evangelho, ele veio para resgatar os judeus, para uma intimidade, comunhão com Deus, na sua chamada que Deus fez com o povo de Israel, mas também para os gentios abriu-se a porta da revelação de um Deus que ama também a todos. Mas não fazer destes gentios judeus, mas fazerem pessoas que temem a Deus, servem a Deus e que têm Jesus como o seu Salvador. E aqui Paulo fala então, para embasar essa palavra esclarecedora sobre a posição daqueles crentes em Cristo, gentios, ele narra a sua história de vida, sendo ele um judeu, um homem zeloso da lei, mas que veio ao conhecimento, ao encontro de Cristo. Cristo veio ao seu encontro, para usar ele como um instrumento de Deus, levando as boas novas, especialmente ao mundo gentil. E é aqui que ele fala, enquanto Pedro ele foi designado por Deus para levar as boas novas aos judeus, ele foi designado para levar as boas novas aos gentios. Agora, depois de 14 anos que ele está atuando no Evangelho, ele vai a Jerusalém, encontra-se com os apóstolos, fala com Pedro, Tiago, sabe? E é tão lindo que ele quer fazer as coisas com temor e com correta. E ele então explica para os apóstolos como é o Evangelho que ele está pregando. E esse evangelho que não circuncida quem não é judeu, este evangelho que leva apenas mudança de vida, transformação no interior, no caráter das pessoas, mas não os faz deles judeus. E eles, os apóstolos, quando ele apresenta Tito, que acompanhava ele, eles entenderam que Paulo estava correto e falando na mesma linguagem deles. Inclusive não obrigaram Tito a se circuncidar, sendo ele um grego. Mas logo ele fala também com os líderes da igreja e todos perceberam, Tiago, Pedro, João, que eram as colunas da igreja, reconheceram a graça que Deus deu para Paulo ministrar o evangelho. E depois, como disse aos demais líderes também, eles todos concordaram com a mensagem de Paulo. Agora ele diz que repreendeu Pedro, porque Pedro estava fazendo algo errado quando ele cedeu a esse tipo de assédio, para fazer dos gentios também judeus. Mas aí eu creio que Pedro entendeu e ouviu Paulo, porque nós não percebemos isso nas suas cartas, também na sua atuação. Muito especial, esta parte que Deus está trazendo tanta clareza aos apóstolos para que a igreja siga marchando. Glória a Deus. Muito bem, agora no Salmo 59, 1 a 17, Davi, que viveu uma vida perseguida por invejas e tentativas de até acabar com a vida dele, ele sempre faz dos salmos uma adoração e louvor por ser Deus, um Deus que livra, que guarda o salmista.
E é muito especial também esse salmo. Termino com Provérbios 23, 13 e 14. Não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Que Deus nos abençoe.